Bom, primeira coisa a fazer é digitar o nome ou endereço IP da máquina que você vai converter. Depois o usuário, senha e o domínio da máquina física que você vai converter, não o domínio que você está, o domínio da máquina física. Depois dá um nome para a máquina virtual que vai receber a máquina física. Escanear o sistema, verificar processador, memória RAM, discos e placas de rede. Logo depois ele te dá um resumo do sistema. Escolher quais discos você vai querer converter. O número de processadores e a memória RAM que vai ser utilizada na máquina virtual, que vai hospedar todas as configurações da máquina real. Escolher qual servidor físico vai hospedar aquela máquina virtual. Escolher o caminho que você vai salvar a máquina virtual e as placas de rede que ela vai estar conectada. Logo depois da ação de inicialização automática da máquina, ver se você tem algum problema para resolver e o resumo do que você vai fazer. Depois de clicar em Create, começa-se o processo de conversão. Você pode verificar aqui que o processo começa já em 40%. Coleta todos os dados da máquina virtual, adiciona todos os registros, cria a máquina virtual no host e logo depois vai acontecer a inicialização da cópia do disco. Nesse momento, você tem a árdua tarefa de esperar e, como eu sempre digo, rezar para que dê certo. Esse processo é um processo demorado, dependendo da capacidade da sua rede. Recomenda-se, logicamente, rede gigabit para fazer esse tipo de processo. Mas, nesse vídeo a gente deu uma adiantada, só para vocês verem como que é feita a migração. Depois de terminar a cópia dos discos, começa o processo para deixar a máquina virtual disponível. Instala os componentes de máquina virtual e deixa o sistema operacional de acordo, está nos drivers genéricos de placa de rede, processador, disco. Agora podemos verificar que o processo foi concluído. Podemos então ir até a máquina teste, que foi a máquina que nós fizemos a conversão, iniciá-la. Pronto, a máquina foi iniciada. As configurações dela estão disponíveis, hardware, qualquer outra configuração. E agora podemos conectar a máquina. Veremos iniciando o sistema operacional Windows 7, que é a máquina que foi utilizada para essa conversão de teste. Nesse momento a gente pode então abrir a máquina virtual e verificar
que a máquina tem as mesmas propriedades da máquina que foi convertida, tanto os programas instalados quanto os documentos e qualquer serviço que estivesse rodando dentro da máquina física.